Oi, gente, bom dia. Começando mais um Morning Call. Nessa segunda-feira, quem vai conversar com a gente é o Jojo Waxman da Vitrio. Jojo, bom dia. Obrigada por conversar com a gente mais uma vez. Bom dia, Gabi. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje, diretamente dos estúdios. Dos estúdios chamados de Estúdios Minha da Casa. quarentena. Exato. Jojo, a gente está entrando aí na terceira semana de quarentena no Brasil, né? Ou pelo menos em São Paulo e em outros lugares do Uhum. Brasil. Na semana passada, o mercado teve ali 3 dias de alta, mas fechou a semana ainda em baixa. O governo anunciou uma série de medidas, BNDES, Banco Central, Caixa Econômica. O projeto de renda mínima tá no Congresso, falta ao Senado aprovar, tem sessão marcada para hoje às 4 da tarde. Você acha, como que você vê essa reação dos bancos estatais? Como que você vê essas medidas que estão sendo tomadas? Embora na prática a gente ainda não tenha nada, o Congresso precisa aprovar, né? Olha, assim, as medidas no Brasil estão bem alinhadas com as medidas que estão sendo tomadas por bancos centrais e governos no mundo todo, né? É, o ministro Paulo Guedes, no sábado à noite, fez uma longa live aí de quase 2 horas de duração, onde ele falou bastante sobre isso, né? E ele várias vezes voltou nesse número, né? Que entre somando todos os esforços e juntando o que é diferimento de imposto com o que é ajuda permanente e tal, a gente está falando de alguma coisa como 500 bilhões de reais, né? E aí ele todo o tempo fazia a comparação com o tamanho do que se ganhou na reforma da Previdência versus o que está se gastando agora, ainda que seja numa vez só, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, a maior parte desses mecanismos são novos no Brasil. Então, eles precisam não só de aprovação no Congresso ou até pelo presidente, mas também eles precisam fazer isso funcionar, né? Então, os bancos estão recebendo muita liquidez, né? É, ou na forma de novos empréstimos, ou na forma da do, dos limites e das taxas, mas tem que ter certeza que isso daqui vai funcionar, né? Que esse dinheiro não vai ficar empossado ou preso em algum lugar. Então, muitas das perguntas são, bom, tudo bem, e o micro e pequeno empresário hoje, segunda-feira, onde ele vai, para quem ele vai, né? Os grandes bancos brasileiros fizeram aí uma propaganda forte nos últimos dias, para um determinado segmento, falando, olha, se você tem isso, se você está disposto a isso, já tem linha de crédito disponível. Então, assim, acho que aos poucos essas coisas vão saindo, né? Aos poucos essas coisas vão saindo assim, eu acho que é, é surpreendente que a gente esteja fazendo tanta coisa e tanta coordenação entre Caixa Econômica, BNDES e Banco Central e o Ministério da Fazenda por trás. A gente está vendo então aí o Congresso, o Rodrigo Maia assumindo mais uma vez um protagonismo, o Ministério Uhum. da Economia, como você falou, os bancos públicos articulados, e a gente está vendo uma voz distoante que é do presidente Jair Bolsonaro. Nesse fim de semana, inclusive, ele saiu em Brasília, foi conversar com as pessoas, foi para o comércio em Brasília, gerou ali uma aglomeração. O Twitter chegou a deletar os posts dos vídeos que ele publicou pedindo o fim da quarentena. Uhum. É, isso repercutiu muito lá fora durante o final de semana, durante esse domingo. Você acha que isso pode atrapalhar ainda mais o Brasil, essa imagem que o presidente está passando? Não, sem dúvida que isso atrapalha. Eu acho que não é nem a questão de atrapalhar lá fora, eu acho que atrapalha aqui dentro, né? É difícil de entender qual é a estratégia ou qual é a ideia por trás disso, né? Se no começo parecia ser uma tentativa talvez a crença de que realmente o isolamento não era necessário ou tentar né, se desconectar dos eventuais impactos econômicos que o isolamento social vai ter, mas tá desconectado, é difícil de entender o que está acontecendo, né? Então eu sequer tento analisar por aí, mas eu não tenho dúvida que isso vai, quer dizer, você já tinha um atrito entre governo e Congresso, né? Quer dizer, uma dificuldade do Congresso
aprovar as medidas que beneficiariam a imagem desse governo, né? Eu espero que nesse momento de crise isso daqui fique em segundo plano, isso não seja impedimento para isso. Mas eu não tenho dúvida que isso daqui está, na melhor das hipóteses, isso daqui está contribuindo para a entropia que a gente vai ver no processo político nos próximos meses, sem dúvida nenhuma. Né? E mesmo a gente estava falando antes das medidas todas, né? Essas medidas todas parecem grandes o suficiente, mas tem uma incógnita enorme que é quanto tempo você de fato precisa do isolamento, né? Do fechamento da economia como um todo. Né? Nos Estados Unidos, que existia uma expectativa aí de já estar saindo do isolamento nas próximas 1 ou 2 semanas, agora já se esticou para mais 4 semanas. Né? Se você considerar que a gente está, de certa forma, atrasado na cronologia em relação aos Estados Unidos, puxa, mais um mês, aí os pacotes, tanto aqui quanto lá, quanto nos outros países, começam a ficar pequenos se você vai esticando muito o prazo de recuperação. Então, assim, eu acho que tem muita dúvida no ar e essas dúvidas de fato só vão começar a ser resolvidas quando e se a gente tiver um caminho claro aí para tratamento, né, e para vacina, eventualmente. Falando um pouquinho de mercado, eu disse no início da nossa conversa que na semana passada o mercado teve 3 dias de alta, embora tivesse fechado a semana ainda em baixa, e a gente tem uma segunda-feira que parece que está começando bem no exterior. Como é que está essa exato. segunda? As últimas 3 segundas-feiras foram segundas-feiras muito ruins, né, onde a gente começou... O mercado já abriu com os mercados futuros nos Estados Unidos em limite de baixa. Né? Ontem parecia que talvez fosse a quarta-feira nesse ritmo, né? Justamente depois da notícia aí do anúncio do Trump esticando a quarentena até o final de abril, mas os mercados deram uma virada, eles estavam negativos, né? Eles deram uma virada. A Ásia ainda fechou a maior parte negativo, destaque aí para a Austrália. A Austrália fez uma série de anúncios, inclusive, que vai ajudar a pagamento de salários. A China também reduziu juros de curto prazo. Singapura aliviou um pouco o PEG com o dólar, também um easing monetário aí. Agora está meio perto do 0 a 0 em terreno positivo o índice dos Estados Unidos. Tem um movimento técnico normal de final de trimestre, que é um movimento de rebalanceamento técnico das carteiras que acaba pressionando um pouco a venda. Então, normalmente, final de trimestre puxa um pouco os preços para cima, isso pode estar ajudando também. Mas eu acho que o cenário como um todo, o mercado de crédito está dando sinais de deterioração lá fora. E normalmente existe uma regrinha de trade no mercado financeiro, que o mercado de crédito antecipa o que acontece no mercado de renda variável. Então, acho que assim, infelizmente está longe da gente ver ainda o final dessa turbulência toda, pelo menos nos mercados. Tá certo. Jojo, muito obrigada pela conversa, uma boa segunda-feira, mais uma boa semana de quarentena, mais uma semana de quarentena para você. Exato, para todos nós. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Não esqueçam de dar um like, de se inscrever no canal. A gente se encontra de novo amanhã aqui no Morning Call. Até lá.